Olá! Nesse vídeo iremos abordar algumas dicas e orientações para a utilização do aplicativo Sistema de Análise e Gestão da Produtividade e Eficiência, o SAGEP. O SAGEP é um aplicativo que calcula a produtividade e eficiência utilizando a técnica da análise envoltória de dados, também conhecida como DEA. O primeiro passo para utilizar o aplicativo é entrar no link www.sagep.com.br. O SAGEP é um aplicativo online, então certifique-se de que está conectado à internet antes de acessá-lo. Ao entrarmos no site, podemos clicar tanto na aba Aplicativo, na parte superior, quanto no botão Vamos Começar, para sermos redirecionados para a página do aplicativo. Antes de começarmos a utilizar o SAGEP, vamos ver como os dados devem ser organizados na planilha eletrônica. Ao colocar nossos dados em uma planilha do Excel, devemos ficar atentos para os seguintes detalhes. As DMUs devem estar descritas nas linhas e as variáveis nas colunas da planilha. Assim, é possível organizar os dados de cada variável para cada DMU. Aqui temos o exemplo de uma análise realizada entre 10 portos brasileiros. Nesse caso, cada porto é considerado uma DMU. Dessa forma, cada DMU foi colocado em uma linha. Podemos ver que o Porto Suape foi colocado na linha 2, o Salvador na linha 3 e assim por diante. As variáveis de entrada são o número de guindastes de cada porto, que foi colocado na segunda coluna, o número de berços, na terceira coluna, e a área de cada porto e o número de funcionários existentes que foram colocados nas colunas posteriores. A variável de saída, que é o volume total de carga processada por cada porto, também foi descrita em uma coluna logo ao lado das variáveis de entrada. Neste exemplo, foi realizada uma análise transversal com 10 DMUs distintas no mesmo período de tempo. Por fim, depois dos dados estarem organizados, podemos salvar a planilha. Para podermos carregar a planilha no aplicativo, essa deve estar no formato normal do Excel, que é o XLS. Ainda em relação à organização da planilha, no SAGEP temos um exemplo de template que pode ser baixado para verificar como os dados foram organizados. Para isso, basta ir em Baixar, na mesma página que já tínhamos aberto anteriormente. Baixando esse arquivo, você conseguirá abri-lo com o Excel e substituir os dados existentes com outras informações. Lembrando apenas que antes de carregar esse arquivo no SAGEP, ele deve ser salvo no formato XLS, como mencionado anteriormente. Para salvar nesse formato, devemos ir em Arquivo, Salvar como, escolher a pasta onde o arquivo ficará salvo, em Tipo, escolher Pasta de trabalho do Excel e depois clicar em Salvar. Agora podemos voltar para a página do aplicativo. Aqui temos algumas opções como Importar dados, Configuração do modelo, Resultados e Sobre. Vamos começar com a aba Importar dados, que é onde podemos carregar a planilha de dados. Primeiramente, vamos em Browse e vamos selecionar a planilha. Eu vou utilizar a planilha como exemplo dos portos que foi demonstrado. Assim que aparece Upload Complete, a planilha já foi carregada. E em Veja os dados importados, podemos conferir se os dados estão corretos. No meu caso, os dados estão corretos, com as DMUs nas linhas e as variáveis em colunas. Feito isso, podemos ir para a aba Configuração do modelo. Na configuração do modelo, vamos selecionar a variável que contém as DMUs, que no meu caso é a variável DMU. O nome que aparece nessa opção é conforme com o que está descrito na planilha. Como eu coloquei DMUs no título, é o que vai aparecer para mim, mas eu poderia ter colocado outro nome, como portos ou qualquer outra coisa. Os inputs desse exemplo são os guindastes, os berços, a área e os funcionários. Basta ir clicando para adicionar. Para remover, vamos clicar em cima da variável e ir no botão de Delete do teclado ou usar o Backspace do teclado, que também funcionará. O output é a carga processada.
Depois disso, selecionamos no canto direito a orientação do modelo, que pode ser input ou output. Neste caso, é input. E CRS ou VRS para selecionar o retorno constante ou variável de escala. Aqui vai ser CRS. Agora é só clicar nos resultados, onde temos 4 opções. Eu vou clicar na eficiência primeiro, onde a gente vai poder verificar a eficiência técnica padrão, invertida, composta, composta normalizada e eficiência de escala. Fazendo uma análise rapidamente quanto aos resultados de eficiência padrão, a gente pode ver que os portos Paranaguá e Rio Grande são os mais eficientes, porque eles apresentaram uma eficiência padrão de 1, que seria 100%. Isso mostra que eles são os mais eficientes entre todos os portos que foram analisados, considerando a eficiência padrão. Por outro lado, o porto de Sepetiba foi o que mostrou o pior resultado, tendo uma eficiência padrão de 0,07, ou seja, 7%. Agora vamos verificar as folgas. As folgas são as oportunidades de redução na utilização dos recursos em cada variável. Elas servem como orientações para que os gestores possam se basear na hora de estabelecer planos de melhoria. Como exemplo, para que o porto de swap se torne eficiente, ele vai precisar reduzir 1,12 guindastes, nesse caso arredondando um guindaste, além de 2 berços, 177,60 metros quadrados de área e 54 funcionários. Um ponto que podemos observar é que os portos de Paranaguá e Rio Grande não possuem folgas, uma vez que eles foram considerados 100% eficientes. Neste caso, as DMUs estão utilizando os recursos de uma forma ótima e servem de benchmark para as demais DMUs. Na guia Benchmarking, podemos conferir os benchmarks de cada porto ineficiente. Os resultados mostram que para a DMU 1, que é o porto de swap, o benchmark é a DMU 9, Paranaguá. Para a DMU 2, Salvador, o benchmark é a DMU 10, Rio Grande, e assim por diante. Além disso, há situações onde ambos os portos que foram considerados eficientes poderão ser o benchmark para uma DMU. Por exemplo, na DMU 4, Multi-Rio, temos valores de 0,45 para a DMU 9 e 0,08 para a DMU 10. Assim, a recomendação é de que seja considerado benchmark a DMU de maior valor, que neste caso é a DMU 9. Ainda em relação aos resultados, podemos perceber que o modelo que estamos utilizando apresenta uma boa discriminação e que não há necessidade de executar os passos para a seleção de variáveis stepwise. Porém, para exemplificar, vamos verificar os valores do stepwise. Como se pode perceber, a análise do stepwise confirma que todas as variáveis utilizadas são relevantes e que podemos mantê-las. Por fim, na guia sobre estão dispostas algumas informações adicionais sobre o aplicativo. Todas as informações aqui retratadas, assim como diversas outras dicas, também podem ser encontradas no livro Análise e Gestão da Eficiência, Aplicação em Sistemas Produtivos de Bens e Serviços.